Então, eu sou a Diana Gonçalves, sou fisioterapeuta, e iniciei a minha jornada através da Biomicrohertz, claro, porque apareciam muitos pacientes que tinham dores e não se sabia muito bem o porquê e não conseguíamos solucionar certas situações. E através da microfisioterapia, nomeadamente junção à medicina nova germânica, que dá toda esta biomicrohertz, consegui solucionar várias coisas que através da fisioterapia convencional nós não estávamos a conseguir dar solução a isto. Uhum. Depois, como é que eu encontrei a Gi? Através do Instagram. O que me suscitou assim um bocado de interesse foi que eu estava precisamente a estudar o nervo vago nessa altura e parece-me a Gi a falar do nervo vago e eu, mas o que é isto? Vamos lá ver o que é isto. Então entrei em contato com a Gi para perceber melhor e fiz a formação e efetivamente temos muitos resultados para além da fisioterapia convencional. Ai, que lindo. E hoje em dia, mesmo casos como a endometriose, já me têm aparecido, junção com fisioterapia pélvica, os resultados são muito mais rápidos, mas muito mais rápidos mesmo. Eu imagino, é isso que faz também você ser tão procurada, porque é muito difícil conseguir um tempinho com essa Diana, né, para ela estar aqui, porque está sempre muito requisitada. Diana, que bom e que alegria saber que você está nesse lugar, né, depois de algum tempo e de ter feito a formação, ter passado por tudo isso, e sempre com esse olho de que queria trazer mais resultados para o seu paciente, que isso eu acho que é a coisa mais bonita que nós temos, é saber que nós queremos trazer resultados para os nossos pacientes e não tem problema nenhum a gente querer agregar conhecimentos, né? Poder trazer outros conhecimentos que possam estar em prol dos nossos pacientes. Bem, Diana, queria que você falasse um pouquinho de como está sendo essa sua missão, de como está sendo esse lugar de encontro e como que você tem atuado também atualmente aí na onde você se encontra. A Diana está mais pertinho de mim, que ela é da região de Braga, né? Então, falar um pouquinho aí de como tem sido o seu trabalho e partilhar um pouquinho das suas descobertas, como tem sido com seus pacientes também. Então é assim, eu tenho a agenda cheia, só tenho vaga no dia 19 de abril de manhã, não tenho mais vagas. Viu? Mas no final do mês de março tinha muita gente a acabar o tratamento, mas até nem estava com a perspectiva, estava naquela de fazer uma paragem, porque também precisava e preciso tratar também de mim, e de repente começo a receber chamadas e afinal, não. Pronto. Só tenho o dia 19 de manhã para cuidar de mim, não é nada. Você tem trabalhado mais com PECs, terapias, ou você tem trabalhado mais com consulta individual atualmente? Eu não posso chamar bem de PEC. A pessoa, para ter um efeito, efetivamente tem que fazer no mínimo 3 sessões. Se quiser dar continuidade, damos continuidade, mas não tenho ninguém a vir só fazer uma sessão, isso não. Automaticamente ligam-me e marcam-me logo as 3 sessões, depois mais para a frente vemos se há necessidade ou não da quarta sessão. A consulta é paga a avulso, mas não tenho ninguém a vir só por uma sessão, porque... Faz todo sentido, né? É um PEC, mas o formato do trabalho é diferente no sentido do pagamento, né? De dar essa liberdade dela pagar por sessão para se organizar melhor e como ela vai gerindo esse tempo, né? E como que estão, assim, os seus casos de surpresa? O que você mais se surpreendeu dentro desse processo de atendimentos que você tem feito? Então é assim, no mês de dezembro tinha muitas crianças. Tive um caso espetacular que tem 7 anos de idade e só comia sólidos. Não comia sólidos, só comia líquidos. No espaço de uma semana consegui com que ele começasse a comer sólidos, com 7 anos de idade. Tem um diagnóstico, não é propriamente de autismo. Os médicos desconfiam que é autismo, mas não dão o diagnóstico completo. Há assim aqui um nicho. E então, no espaço de uma semana, começa a comer sólidos e a mãe disse assim, ele já diz uma frase com mais de 6 palavras. E depois, ao longo do tempo, que é mais ou menos um mês e uma semana de tratamento, não é? E ao longo do tempo começamos a ver uma evolução nele e até agora tem-se mantido. Também tive outro caso de outra criança, de 9 anos, que era mais crise de irritabilidade, na qual tem aquelas
irritabilidades de estar a dar punhos no frigorífico, dar com a cabeça na parede e não sei o que, isso também tivemos melhoria num espaço de 15 dias, mais ou menos. A mãe continua em contacto comigo, neste caso para a fisioterapia a nível dela própria, e ele continua bem. Acabaram-se essas crises, a professora diz que parece outro miúdo na escola. Pronto, tenho andado assim um bocado, agora estou um bocado em stand-by, tipo só agora, depois em janeiro, fevereiro, tive uma criança também, mas se não é mais à base de adultos e assim, porque depois fazem à criança, passamos para a mãe e da mãe passamos para o pai e andamos aqui nisto. É mais... Ninguém adoece sozinho, né? É por aí que a agenda começa também a encher. Isso também é algo muito importante, porque, querendo ou não, se a gente for pensar, se a gente fizer um mau trabalho, ninguém volta. Mas quando você começa a ter um bom trabalho, um bom resultado, daí uma pessoa fala, nossa, eu vou passar para meu filho também, para minha filha também, eu quero para minha mãe, olha, eu vou fazer também. Isso vai fazendo com que a gente comece a se sentir cada vez mais no caminho certo, né? Isso vai trazendo grandes diferenças. Diana, tem uma pergunta bem pessoal para você, antes de perguntar sobre o curso e a formação e como foi para você. Você acredita que se você não tivesse feito essa formação no mundo atual, como ele se encontra, cheio de pessoas adoecidas pela saúde mental, você teria tanto trabalho quanto você está tendo? Não. Acho que não. Porque mesmo a nível físico é importante. Porque é assim, todo o nosso psíquico está ligado ao físico, não tem como. E se tratarmos primeiro através da microfisioterapia, e os resultados são muito mais rápidos do que propriamente a fisioterapia em si. Mesmo, por exemplo, há um doutor aí, que agora não me recordo o nome, que fala muito sobre a endometriose. A endometriose vem a causa em si, o desplotar dela vem dos traumas emocionais. Agora ando muito a estudar endometriose, porque como tive tanto sucesso a nível físico e deparo-me que elas são pessoas, digo elas porque são as mulheres, não é? São pessoas completamente ansiosas e depressivas, não tem volta. Quando há endometriose, há efetivamente a ansiedade. E a nível físico, a primeira consulta é o desmanchar de lágrimas, completamente. Então nota-se logo aí que há ali qualquer coisa que não é só a endometriose. Mas problemas como dificuldade em urinar, defecar, não conseguem ter relações sexuais, porque há muita dor, cólicas menstruais muito fortes que não conseguem sair da cama. Posso-vos dizer que ao final de uma semana a dor de defecar desapareceu por completo, ela nem sequer se lembrava que isso existia. Depois, a nível de cólicas menstruais, têm a menstruação, mas nem dão por ela que estão no período da menstruação, não é? São coisas que, através só da fisioterapia pélvica, nós não conseguimos ter, assim, resultados tão rápidos. Então, e ela mesmo conectar, né, também, né, Diana? Conseguir se conectar com o que está por trás, né? Porque endometriose do endométrio em si, o fato de não querer nidificar no meu ninho. E por quê? Qual é o problema emocional que traz junto com isso? A questão da relação familiar, a cobrança de não querer ser pai, uma mãe igual os meus pais foram. Então, toda essa reflexão que a gente tem à volta do problema, como terapeuta integrativo, eu acho que faz muita diferença. Eu perguntei isso para você num risco enorme de você dizer, daria igual, né? Eu não sei, porque eu já não falo com a Diana há algum tempo, é uma aluna minha da turma, você é da T6, não é? É. Vai fazer um ano, ou seja, e isso é sempre muito importante, a gente também vê esse quesito de evolução de vocês, e eu fico muito feliz em ver a sua presença e saber que você está a fazer uma grande diferença aí dentro. Agora, eu ia perguntar, Diana, para você, dentro da formação, o que fez sentido ao ponto de virar uma chave e você falar, nossa, isso realmente faz toda a diferença? Não percebi a pergunta, Gi. Assim, dentro da formação, aquilo que você olhou e você aprendeu a ver de uma forma, sabe aquilo que a gente costuma dizer? Depois de ver, é impossível não ver, ou seja, é impossível desver. É como se, a partir dali,
daquilo que foi falado, ou que você aprendeu, que quando você cruzasse na rua, você começasse a ver traços em pessoas sobre aquilo. Por exemplo, comigo aconteceu muito quando eu fiz a medicina nova germânica, de sair na rua e ver as pessoas e os comportamentos delas e começar a pensar nos escudos que elas tinham, sabe? Assistir filmes e ficar pensando, essa pessoa está passando por isso. Assistir a série Adolescência e era impossível não me colocar como terapeuta e entender qual era a questão emocional que estava por trás daquele adolescente, mesmo antes de passar para o segundo capítulo, chegar a conclusões que foram desvendadas no quarto capítulo. Eu falei, não, peraí, alguma coisa tem aqui emocional que eclodiu e fez ele ter esse comportamento. E a forma dele dizer que não para o pai e afirmar que não tem a ver com a questão da consequência. Então, pequenos traços que fez com que você começasse a ver os seus pacientes, ou seja, imagina, você como fisioterapeuta vai ali pegar e a pessoa vai e queixa do joelho, e você pensa, né, tá, mas isso não é só o joelho, né? Vamos lá entender o que se passa. Então, coisas que você... Isso acontece muito no hospital, desde a forma como retiram a roupa, desde a forma como se deitam e da forma como se levantam, do estar sentado na mesa e estar... Isso... Pronto, a maneira de pensar acaba por ser diferente. Temos é que ter um certo cuidado, porque nem toda a gente aceita a forma como nós pensamos. Uhum. E como você aborda isso, Dum? Por exemplo, um paciente que vem te procurar como fisioterapia, né, vem te procurar para aquilo, como que você costuma abordar e trazer para ele, falar, olha, eu acho que seria importante a gente olhar isso com outros olhos e sugerir para ele um processo de biomicrohertz? Como você faz essa passagem de uma coisa para outra? Por acaso estou com um caso agora em mãos, que é um entorse repetitivo lá no hospital, e nós não sabemos o que é. E eu disse dela, acho que devias procurar outra maneira, nomeadamente, eu falo muito no termo microfisioterapia, e depois acabo por ir dizendo medicina nova germânica, não sei o quê, e depois ela, à minha frente, começou logo no telemóvel a ver o que é, e ela assim, Diana, eu tenho que marcar contigo. E eu assim, porque é assim, entorses repetitivos, e disse dela, tu não és desportista nem nada, isto tem que vir de algum lado, tu nunca tiveste ansiedade nem depressão. E ela virou-se para mim e disse-me assim, eu tenho depressão e tomo medicação para a depressão, por isso é que parece que eu não tenho. E eu disse, pronto, temos que tratar disso então, porque temos que ir à raiz mesmo para que tu pares de ter estes entorses repetitivos que têm uma causa emocional que está efetivamente a disputar esta parte física. E depois tem outros problemas que não é só os entorses. Depois ela foi acabando por me dar outro diagnóstico, com problemas de ovários, de útero, a parte menstrual também não está bem.